Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 3 de março de 2021, são 22 horas e 42 minutos. Lição 12 da classe de juvenis. A igreja e a cultura de seu tempo, começando com a hora da revisão, respondendo à hora da revisão, né? Resposta número 1. É o conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade que inclui artes, religião, ética, costumes, etc. Resposta número 2. O apóstolo Paulo não se envolveu com o mundanismo e as práticas pagãs que dominavam a sociedade de sua época. Porém, ele se contextualizou com a cultura vigente, interagindo bem com a sociedade, influenciando-a com seu viver cristão e assim ganhando muitas almas para Jesus. Resposta número 3. Construindo pontes culturais para pregar o Evangelho em um ambiente cultural diversificado, agindo como Paulo, que fazia uma contextualização da sua cultura, utilizando-a a favor da pregação da palavra. Resposta número 4. Quem torna-se amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nada do que está no mundo, no sistema mundano corrompido, vem de Deus, por isso mesmo é passageiro. Resposta número 5. Toda cultura, por mais civilizada que seja, traz valores pecaminosos, crenças equivocadas, práticas iníquas que se refletem na religião, na ética, nos costumes, na arte, música, literatura e tudo mais que a compõe. Texto áureo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Introdução. Podemos definir cultura como conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade que influencia nas artes, religião, ética, costumes, maneira de agir, vestir, etc. Todo ser humano vive em uma cultura. Ninguém consegue viver em um vácuo cultural, pois até mesmo em local isolado haverá um padrão, uma forma de entender e interagir com o mundo. Portanto, é impossível viver em sociedade totalmente alheia à cultura, aonde se está inserido. Queiramos ou não, recebemos a influência cultural do nosso país, cidade, comunidade, famílias, amigos e etc. Mas qual deve ser a relação da igreja e, consequentemente, do cristão com a cultura da sua época? Em qual cultura você vive? Porque a época sabemos qual é a época, mas qual é a cultura? No que você está inserido? No que a sua igreja, por exemplo, está inserida? Aqui essa questão da cultura vai abranger algumas situações, como música, literatura, costumes, etc. Então veja que até o meio de se vestir, né? Inclusive no Brasil existe muita questão da moda, né? Uma moda hoje não é, daqui a pouco ela some. Então tudo isso inclui-se a cultura. E qual a importância da igreja nessa cultura e o que a igreja faz para mudar essa cultura? Bom, a igreja não faz absolutamente nada. A igreja não está para mudar as culturas do mundo. A ideia do cristianismo é pregar a palavra para que as pessoas sejam salvas pela palavra. A questão do costume, é claro que o costume, nós veremos um pouquinho mais à frente, haverá uma certa discrepância, haverá uma diferença entre a questão do que a Bíblia diz e o que a cultura fala, né? Existe no Brasil, por exemplo, algumas questões de cultura, por exemplo, como a questão de casamento e outras coisas que para o mundo tudo é possível, pode tudo no casamento, mas a Bíblia dá um parâmetro bem diferente. Então veja que sim, haverá alguns conflitos, algumas vezes, sobre culturas e igrejas, mas no entanto, no conjunto da obra, veremos que a ideia da igreja não é mudar a cultura em si, desde que seja uma cultura moral, é claro. Que nem toda cultura é moral, assim como toda lei, né? Nem toda lei é moral. Então veja que existe esse conflito. Então, qual a sua forma de vestir? A sua forma de vestir, você se veste como a Bíblia diz ou como dita a moda atual? Qual é a sua forma de se vestir, por exemplo?
ou a sua ética, o seu costume, o que você preza? Você preza pela palavra do Senhor que a Bíblia nos orienta ou o que a cultura diz, né? Ou o que a cultura dita, né? Paulo e a cultura vigente. A cultura reflete a situação moral, intelectual e espiritual das pessoas que a compõem. Paulo recebeu forte influência da sua cultura local. Veja que todo mundo, todos nós, vamos receber algum tipo de influência da cultura. Tanto música, literatura, modo de se vestir, enfim, comportamento, ética. Nós iremos absorver algumas coisas da cultura. E veja que a questão da cultura aqui vem numa questão moral. Qual é a cultura moral hoje? Bom, nós temos a palavra do Senhor como nossa regra de fé e prática. Ou seja, nós temos fé no que a Bíblia diz e praticamos o que ela menciona. Então veja que moralmente, hoje no Brasil, por exemplo, e no mundo inteiro, existem algumas questões completamente contra a palavra, no intuito moral, os valores são invertidos. Né? Hoje no Brasil, por exemplo, alguém que comete um delito parece ter mais valor do que um policial, isso só para dar um parecer, isso você vê que não é uma questão moral. O policial tem sempre a questão da culpa, né? A culpa é do policial despreparado. Sabemos que sim, existem algumas questões, algumas situações de que por uma razão ou outra o policial pode de fato não estar preparado. Entretanto, nós vemos em jornais, revistas, televisões, sempre quando acontece alguma coisa que está entre uma pessoa que cometeu um delito, né, um crime, e um policial, as pessoas tendem a ficar sempre do lado da pessoa que comete o delito. E por que isso? Porque é uma sociedade imoral, a sociedade não tem moral. Então ela é uma sociedade imoral. É claro que eu não vou generalizar, não são todos os brasileiros que pensam assim, mas eu digo uma boa parte, bem grande, pensa desta forma. Sempre põe em xeque a questão do policial. O policial deveria agir assim, nesta situação? Bom, e cada um defende uma questão ou outra, mas geralmente as pessoas tendem a ficar do lado daquele que cometeu o delito. Portanto, isso não é uma questão moral, né? Não é uma sociedade moral. Uma sociedade moral estaria do lado do policial. É claro que existem policiais que às vezes cometem alguns erros, então claro que nós iremos ficar sempre do lado certo. Entretanto, vemos que a grande massa esmagadora, muitas das vezes, fica mais do lado aquele que cometeu o delito do que do lado do policial, né? E a questão intelectual da mesma maneira. Vemos também que muitas das vezes as pessoas tendem mais a parte de ser livre no quesito do seguinte, por exemplo, hoje em rede social, por exemplo, todo mundo é especialista sem conhecer absolutamente nada. Então acontece alguma coisa e alguém vai lá sem nenhum conhecimento de causa da situação e dá o seu parecer. Então vejo que até intelectualmente também tem essa questão da cultura, né? Intelectualmente, qual é a nossa cultura hoje? Será que nós somos uma geração que costuma ler, por exemplo? E que tipo de coisas que você lê? Você lê somente a Bíblia ou você não lê a Bíblia? Ou outra leitura? E é claro, né, aqui na questão intelectual da leitura, eu preciso fazer até uma observação, né? Ninguém é obrigado a ler absolutamente nada. A gente não pode colocar na cabeça de ninguém, você tem que ler isso ou ler aquilo, ou você tem que ler este autor ou aquela autora. Isso aí é espontâneo, a leitura tem que ser espontânea. Mas eu digo no sentido direto, as pessoas hoje não procuram a leitura para se informar. Ficamos muitas das vezes como papagaios, né? Repetindo o que as outras pessoas dizem, os famosos intelectuais. E nem todo intelectual é de fato intelectual, às vezes só tem nome de intelectual, mas na verdade não sabe absolutamente coisa nenhuma. E também a questão espiritual, que é mais a nossa praia, vamos assim dizer, é mais a nossa área, a questão espiritual. A cultura, ela reflete tanto a questão moral, intelectual, como espiritual. E na nossa forma espiritual, como nós estamos, não é verdade? Então nós precisamos estar de uma forma espiritual, pautado na palavra, diante do Senhor, e certamente buscando a Deus. Evangelize na sua cultura. Como aprendemos com o próprio apóstolo Paulo, não podemos ignorar a cultura, nem tampouco demonizá-la.
O cristianismo missional conversa com as diferentes culturas, usando-as como ferramentas de contextualização para melhor levar o evangelho, claro, sempre rejeitando valores culturais que se opõem a ele. Há duas questões aqui que nós precisamos compreender. Na verdade, nem compreender, é aplicar. Por exemplo, nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, não ignorar a cultura que nós vivemos. Se nós vivemos numa determinada cultura, nós precisamos compreender essa cultura para poder pregar melhor a palavra do Senhor. Uma outra situação é a questão de demonizar a cultura. Não é porque uma cultura é diferente da nossa que lá tem demônio. Não é assim que a coisa funciona. Nós precisamos saber diferenciar quando uma cultura é contra a Bíblia ou quando é apenas um costume que não tem nenhuma prática contra a palavra. Há alguns costumes, por exemplo, por aí afora, que são completamente diferentes de nós. E eles pensam da mesma forma. A nossa cultura é diferente da deles. Mas isso não quer dizer que tenha demônio aqui ou demônio lá. Nós precisamos compreender que nem todo o costume, a questão do costume, vestes, por exemplo, ou maquiagem, ou coisa do gênero, não é por isso que uma pessoa tem demônio. Então nós precisamos compreender que a cultura não tem um demônio porque de repente tem uma prática diferente da nossa, de repente uma tatuagem, não que eu esteja fazendo apologia, não que eu esteja falando para você fazer tatuagem, não é isso. Eu digo que não é porque uma pessoa usa uma maquiagem ou usa uma tatuagem no âmbito de uma cultura que faz essa prática, que todo mundo tem, que tenha demônio na situação. Então nós precisamos compreender esses tipos de diferença de cultura. E a outra, claro, que é o ponto aqui, nós temos que rejeitar sim aquela cultura que vai contra a palavra. Se a cultura claramente ela é contra a palavra, então essa cultura nós iremos rejeitar. Então nós precisamos ver que há cultura que tem demônios e outras que não. Então veja que nós precisamos colocar na balança e ver pela palavra o que é e o que não é certo, independente das circunstâncias. Então veja que muitas das vezes a cultura, as pessoas pela questão cultural, tem em alguns lugares que tem uma cultura completamente antibíblica. Outras não, é apenas diferente, mas não é contra a palavra, por exemplo. Então nós precisamos ter em mente, no nosso coração, que nós não podemos ignorar as culturas, mas também não podemos demonizá-la. Entretanto, nós temos que rejeitá-la quando ela não for bíblica. A cultura a favor do Evangelho. Devemos construir pontes culturais para pregar o Evangelho em um ambiente diversificado. Podemos agir como Paulo, que contextualiza e inseria o Evangelho em qualquer que fosse a cultura. A contextualização é justamente para apresentar o Evangelho de maneira culturalmente relevante. Veja que nós temos que criar pontes culturais e não muros. Nós não temos que ficar fechado na nossa cultura e não pregar o Evangelho. Não, nós temos que criar pontes culturais. Ver as diferentes culturas e assim, compreendendo a cultura, fazer com que a pessoa receba o Evangelho. Há uma questão, por exemplo, de Paulo, quando ele chegou, me parece que em Atenas, ele chegou lá e tinha um lugar lá reservado para o Deus desconhecido. Era do ambiente deles cultuar alguém, então eles pensaram, pode ser que tenha um Deus aí desconhecido, então vamos deixar um lugar para ele. E o que Paulo fez? Paulo, ao invés de ir contra aquelas práticas, que apesar de ser antibíblicas, ele teve uma ideia melhor. Ele disse o seguinte, eu conheço o Deus desconhecido, eu venho aqui pregar esse Deus que vocês não conhecem. E assim ele conseguiu ganhar muitas pessoas para Cristo. Veja a estratégia de Paulo, ele usou a cultura da cidade, do local ali, para poder pregar o Evangelho. E assim nós também podemos fazer. Nós não podemos, é claro que ali foi uma questão direta de Paulo, mas nos dias atuais nós precisamos ter, dependendo das circunstâncias, saber chegar, porque hoje tudo acontece um processo, você fala alguma coisa, você é processado, então nós temos que ter também esse cuidado com o nosso ser, com a nossa imagem. Então, a imagem que eu digo é uma questão mais de, como eu vou falar, como eu vou deixar claro, não é necessariamente o que eu penso ou o que eu não penso,
ou que eu vou fazer politicamente correto. Não, eu tenho que me preservar para que assim eu continue pregando o Evangelho. Então, quando você vai num lugar onde, por exemplo, tem muita idolatria, você não pode chegar falando que a idolatria é algo que Deus abomina, que de fato é. Você precisa saber chegar, conhecer a cultura do local, conhecer o porquê que eles são tão idólatras assim, qual a razão, e assim você chega com o Evangelho claro e transparente, fazendo com que as pessoas conheçam a verdade. Então nós precisamos fazer com que a cultura fique a favor do Evangelho e assim proclamarmos cada vez mais o Evangelho entre as culturas. O que é contracultura? A igreja, por exemplo, adota uma contracultura ao rejeitar atitudes e padrões que não são pertinentes ao reino de Deus. Seu comportamento permanece contrário ao que é dotado pela cultura geral e que esteja em discordância com os princípios bíblicos. A questão da contracultura, claro, a contracultura, o que é a questão da contracultura? Todos nós vivemos numa cultura, você tem uma cultura, então tipo a sociedade onde você mora. O que é contracultura? É aquilo que vai contra aquela cultura que você já tem. Então, por exemplo, a questão bíblica, por exemplo, tem muito. Nós temos muita contracultura. Nós vivemos numa cultura de idolatria, por exemplo. O Brasil é extremamente católico, né? A maior massa é católica, mais de 120 milhões de brasileiros. Mas nós temos a nossa contracultura. O que é? É lutar contra a cultura católica. É que abre-se um parêntese que nós precisamos compreender que nós devemos respeitar o católico ou qualquer outra pessoa que professa uma fé diferente da nossa, uma religião diferente da nossa. Entretanto, nós não podemos aceitar aquela questão de eu não posso falar, eu tenho que respeitar a religião dele ou dela e não vou falar do Evangelho para ela. Não, isso é diferente. Você precisa respeitar sim, mas não é por isso que você não vai falar do Evangelho. Sim, nessa contracultura, sim, você pode e deve falar contra esta questão, contra esta prática. Entretanto, volta a dizer, nós precisamos ter respeito e educação para falar dessas questões, até porque nessa questão de tradição, cultura, isso é muito forte, né, aqui no Brasil. Então nós precisamos ter um jeito, a gente vai podando e falando do Evangelho como o Evangelho é. E assim transformando o mundo segundo o seu entendimento, né, o nosso entendimento, melhor dizendo. Rejeite os padrões mundanos. A Bíblia nos alerta em relação à influência do mundo e nos exorta. Não ameis o mundo, não vos conformeis com este mundo. A expressão mundo nos versículos citados refere-se ao sistema pecaminoso e vão prazeres materiais que nos afastam da santidade do Senhor. Rejeite os padrões mundanos. Não ameis o mundo, mas a Bíblia não diz para a gente amar o próximo? Bom, aqui vamos fazer uma diferença aqui no negócio. Essa questão de rejeitar o mundo, né, não seguir os padrões do mundo, é o sistema, não é pessoa, é sistema. O sistema, por exemplo, político, corrupto ou outras coisas, é o sistema. Nós não devemos aceitar o sistema errado do mundo. Então, a Bíblia nos alerta em relação à influência do mundo e nos alerta. Não ameis o mundo. O mundo aqui, sistema. Por quê? Porque nós temos que amar o nosso próximo. O nosso próximo não é o sistema, o nosso próximo é aquela pessoa que está mais próxima. Então ela é pessoa, é uma pessoa. Nós temos que amar pessoas e não o sistema. Mas que nós tenhamos que não conformar com este mundo. O que é não conformar com este mundo? É você lutar contra as coisas erradas que estão no mundo através da palavra. Se a palavra diz algo e a cultura, né, o mundo está dizendo outra coisa, você tem que ir contra, você precisa não se conformar e lutar contra este negócio. E hoje em dia, muitas das vezes, as pessoas se conformam, né? O cristão se conforma muito. Então, as coisas estão indo errado e continuam errado porque nós não colocamos em pauta a força que a igreja tem, que é a autoridade que Deus nos deu para influenciar o mundo. Muitas das vezes a igreja é influenciada pelo mundo, mas nós não estamos influenciando o mundo. Por que não? Porque nós nos acomodamos.
Nós estamos conformados com o mundo. O mundo está errado, está em pecado e nós nos conformamos com isso. Então, aqui é um padrão mundano. Inclusive, hoje muitas igrejas dizem que estão modernas, mas na verdade as igrejas não estão modernas. As igrejas estão mundanas. Então, eu não digo todas, né, mas a boa parte delas estão assim, né, aceitando tudo, né? O mundo entrou na igreja e faz tudo que o mundo faz, não tem diferença nenhuma. E o cristão precisa ser diferente. Para concluir, o cristão deve ter cuidado em não absorver coisas malignas da cultura na qual está inserido. Isso é importante que nós venhamos falar sobre isso, para que a cultura não venha, uma cultura maligna, pagã, não venha influenciar a igreja, né? E cada um de nós, né? Indivíduos e também a igreja num todo, né? Toda cultura, por mais interessante e civilizada que seja, traz valores pecaminosos, crenças equivocadas, práticas iníquas que se refletem na religião, na ética, nos costumes, na arte, música, literatura e tudo mais que a compõem. O que no seu país, estado, cidade, família, escola, roda de amigos é considerado algo comum, natural, mas você sabe que é contrário ao amor e à santidade pregados por Jesus? A igreja e o seguidor genuíno de Jesus deve sempre se fazer esta pergunta e adotar uma contracultura cristã, baseada nos princípios da palavra de Deus. Então veja que nós precisamos sim ter esse cuidado e ver que a igreja não, cada um de nós podemos influenciar o mundo e não deixar o mundo nos influenciar. A cultura ela tem muito essa questão, né, da música, por exemplo, inclusive para juventude, a música é muito forte, né, no sentido geral. Então, o Brasil é um dos países, né, mais musicais do mundo, se não for o mais musical, é um dos mais musicais do mundo. Então, veja que a cultura aqui, a música brasileira hoje é uma música, na maioria das vezes, tanto cristã quanto não cristã, é de uma péssima qualidade, apesar que a música brasileira é tida como uma das melhores do mundo, mas na atualidade, a música, tanto cristã como não cristã, volto a dizer, caiu muito a qualidade. Uma outra questão também, que é bom deixar claro, que independente da música brasileira não cristã ser boa ou ruim, o ideal é que nós não venhamos ouvi-la e também, principalmente, não praticá-la. Há muitas pessoas, há muitos cristãos, por exemplo, que ouvem música não cristã e acaba aderindo à mensagem da música, né? E muitas das vezes músicas que falam contra a palavra. Então nós precisamos ter cuidado nessa questão também sobre a literatura. Pessoas, por exemplo, cristãos, por exemplo, jovens, lendo Harry Potter, não lê uma palavra, um versículo bíblico, mas lê Harry Potter, que é uma cultura, né, uma literatura de bruxaria. Então veja que nós precisamos ter cuidado com esse tipo de cultura, né? A cultura, nós estamos aí, nós vivemos no mundo, claro, nós vivemos num mundo de culturas, mas nós não devemos deixar essa cultura ter referência para nós. Ela não pode nos influenciar se for uma cultura contra a palavra. A cultura que é a favor da palavra. Então, ok. Mas principalmente essa cultura, principalmente a questão da música, né, da literatura, enfim, nós precisamos da arte também, né, que tem umas artes aí que só o sangue de Cristo, né? Só o sangue do Cordeiro, e as pessoas dizem que é arte, mas não pode ser arte para eles, mas não para nós. A arte que muitas das vezes demonstra a sexualidade com crianças, por exemplo, como vemos no Museu de Arte Moderna, me parece do Rio, de São Paulo, não lembro bem agora, crianças tocando num homem nu e dizendo que isso é arte. Não, isso não é arte não, isso aí tem outro nome. Então veja que isso nós não podemos deixar esse tipo de coisas entrar na igreja, e nem na nossa vida, e nem no nosso lar. Nós precisamos vigiar essa questão da cultura, e sim, a igreja pode andar em comum acordo com a cultura, desde que a cultura não esteja contra a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!